olha, eu tenho um trabalho pra você em tal lugar e eu vou pagar tudo pra você, você não precisa se preocupar com nada. Jamais, gente, nunca, nunca, nunca entregar seu passaporte pra pessoa alguma. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou abordar um tema que eu já tinha prometido pra vocês no começo desse ano, uns meses atrás aí, que é o tráfico de pessoas, mais focado em tráfico internacional de pessoas, já que aqui no nosso canal a gente fala bastante sobre as nossas viagens, intercâmbios e experiências de vida mesmo, né? Então muita gente pergunta se a gente tem experiências ou já viu alguma coisa parecida. Pesquisando sobre esse assunto, eu percebi que eu não ia falar sobre um caso específico, mas trazer informações pra conscientização mesmo, porque eu li vários artigos sobre o assunto, assisti documentários e tudo. E aí eu vi que uma parte importante sobre lutar contra o tráfico internacional de pessoas, o tráfico de pessoas, é você realmente informar. Então nesse vídeo eu vou falar mais sobre várias informações pra gente identificar como evitar esse tipo de coisa. E aí futuramente eu posso trazer casos reais, assim, que a pessoa se livrou, enfim, ou que a polícia resolveu o caso, esse tipo de coisa. Vou falar também nesse vídeo sobre um termo que tá muito associado ao tráfico internacional de pessoas. Tava em basicamente tudo que eu li sobre, que é o que eles chamam de escravidão moderna. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã. Como eu já disse, aqui no canal a gente fala mais sobre as nossas viagens e intercâmbios e assuntos relacionados, e por isso que eu vou tratar desse especificamente com vocês. Bom, pra começar a falar sobre esse assunto, muitas vezes as pessoas acham que o tráfico internacional de pessoas só tá ligado a, por exemplo, você vai viajar, vai pra outro país, alguém te sequestra no meio da rua, te enfia numa van branca, e aí você acorda numa banheira sem seus órgãos, ou então você é forçado a entrar na prostituição em outro país e ninguém nunca mais te acha. Que é bem coisa de filme isso, né, gente? E não deixa de ser, por mais louco que pareça, por mais bizarro, dá medo mesmo, isso acontece, mas o tráfico internacional de pessoas também tem outras modalidades muito mais próximos da nossa realidade, e às vezes as pessoas que estão nesse meio, elas nem sabem que elas são vítimas do tráfico internacional de pessoas. E aí que entra a conscientização que eu falei pra vocês. Tem várias maneiras de chamar, né? Pode ser tráfico humano, tráfico internacional de pessoas, e alguns artigos eles falam direto já a escravidão moderna, mas o tráfico humano ele é o terceiro maior crime transnacional no mundo. Ele só perde pro tráfico de drogas e de armas. Só que ele é pouco falado, ele não tem muita visibilidade, não é uma coisa que a gente vê tanto assim na televisão, igual a gente vê sobre os outros casos. E aí você deve estar pensando, pô, ela tá falando de escravidão moderna, que é isso? Pra quem não sabe, é uma coisa que é mito mesmo, é que a escravidão foi abolida e é uma coisa do passado. Sim, ela foi abolida por lei, né? Mas ela existe até hoje, de diferentes maneiras, envolvendo o tráfico de seres humanos, servidão por dívida e trabalho doméstico forçado, por exemplo. Mas não só isso. Eu li um artigo no site da ONU que eles estimam que hoje em dia no mundo a gente pode encontrar entre 20 e 40 milhões de pessoas na escravidão moderna, e que 25% dessas pessoas são crianças e adolescentes. O mais louco disso tudo, gente, é que pelas estimativas, só 0,4% dos sobreviventes do tráfico humano são identificados. A grande maioria dos casos de tráfico de pessoas não é nem detectado. Então, pra gente dar um contexto de toda a história, eu vou falar sobre esse termo de escravidão moderna, que é um termo muito usado, vários artigos que eu li de diferentes países, tá no próprio site da ONU, então não sou eu que tô inventando, não sou eu que tirei da minha cabeça, ele realmente é uma realidade e é bastante estudado, investigado, enfim. Quando a gente fala de escravidão, a gente sabe que ela teve um papel muito grande na história do nosso país, né? Inclusive afeta bastante em como foi toda a formação da estrutura social do Brasil. Durou cerca de 300 anos, né? E foi abolida em 1888 através da Lei Áurea. O que isso significa? Que até aquela data era permitido por lei você comercializar pessoas. Pessoas eram considerados produtos. Depois disso a escravidão foi abolida, mas isso não significa que ela não exista mais no país. Muito pelo contrário, ela atinge muita gente não só no Brasil como no mundo. Bom, é impossível falar de escravidão e não citar o racismo que tá presente na nossa sociedade até hoje, é parte da nossa história, é por conta da escravidão, é por tudo que aconteceu, é pela nossa história manchada mesmo, é por conta disso que a nossa sociedade é do jeito que é uma sociedade racista, é por isso que os negros sofrem até hoje no nosso país. Mas nesse vídeo eu vou tratar sobre a escravidão moderna com foco no tráfico internacional de pessoas, nos dias atuais, e que afeta muita gente, afeta homens, mulheres, brancos, negros, crianças, muito relacionado também à questão social, financeira, e uma das principais causas é o capitalismo. Essa ideia de que as empresas querem lucrar mais, ter mão de obra barata, pessoas desesperadas que aceitam propostas, aceitam empregos. Isso é um mercado que gera milhões e milhões de dólares, movimenta muito dinheiro, muitas pessoas, tem organizações criminosas envolvidas, grandes empresas envolvidas. Quando a gente para pra pensar e estudar sobre isso, gente, o buraco é bem mais embaixo. Então, só pra deixar claro, em momento nenhum
falando sobre a escravidão, eu quero diminuir a luta do racismo ou não citar os negros, é que realmente quando a gente pesquisa sobre o que acontece com o tráfico internacional de pessoas e a escravidão moderna, contemporânea, enfim, tem várias variações desse termo, fica bem perceptível que ele não tá relacionado só à cor da pele, mas muito relacionado à nacionalidade também, pessoas de países emergentes, enfim, achei importante esclarecer isso. Bom, eu vou citar mais alguns conceitos, mais algumas definições pra gente chegar na parte principal de prevenção, de como acontece, quem são as pessoas envolvidas e por aí vai. O termo correto a se usar, gente, é um trabalho análogo à escravidão, também chamado de trabalho escravo contemporâneo. Ele tá no Código Penal, que é aquele que envolve restrições à liberdade dos trabalhadores submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Quando uma pessoa tá forçando a outra a trabalhar para ela, nessas condições, é um crime, e esse crime se agrava se for contra uma criança, um adolescente e tiver ligado à cor da pele, etnia, religião, etc. Já a expressão escravidão moderna, ela é mais genérica, né, para falar sobre a relação de trabalho nos dias atuais, em que as pessoas são forçadas a realizar uma atividade, isso tudo mediante a intimidação, ameaça, detenção, violência e até mesmo morte. E por que a escravidão moderna é diferente da escravidão antiga, que era praticada no Brasil no tempo colonial e imperial? Acontece que antigamente, gente, como eu já falei, era aprovado por lei, realmente as pessoas eram tratadas como propriedade. Outra coisa é que antes você pagava por escravos, então o custo era muito maior. Hoje em dia as pessoas em situação de escravidão, normalmente elas entraram nessa aliciadas. E muitas vezes esse chefe, o patrão, ele só vai gastar com o transporte da pessoa. Então, como a gente tá falando de tráfico internacional de pessoas, ele vai dar a passagem aérea, por exemplo, ele vai te falar: olha, eu tenho um trabalho pra você em tal lugar e eu vou pagar tudo pra você, você não precisa se preocupar com nada, você só vai pra lá tentar a vida. E as pessoas acabam aceitando a proposta. Então, muitas vezes elas vão de livre e espontânea vontade. E outra coisa que eu já falei é que na história do Brasil, essa época de escravidão, ela era totalmente relacionada à etnia. Então, as pessoas escravizadas eram africanos e indígenas. Hoje em dia, essa característica não é o fator principal. A maioria das pessoas que são escravizadas, elas estão em situação de miséria, pobreza, mas não só isso também, tem outros fatores. A maioria das pessoas que estão nessa situação, gente, elas são atraídas pelo quê? Pela falsa promessa de trabalho em outro país, de melhorar de vida, melhorar sua condição. Parece uma oportunidade muito boa. Só que quando elas são levadas, elas aceitam ir para esse outro lugar, normalmente elas ficam isoladas, elas não têm contato com ninguém, os passaportes são tomados muitas vezes, elas ficam meio sem condição, ficam devendo pra pessoa, começam a trabalhar para pagar dívida e não conseguem sair disso, além das ameaças, de toda essa parte violenta mesmo. Agora, o conceito de tráfico de pessoas tá bem relacionado ao transporte da pessoa de um lugar para outro com o intuito de exploração e não só relacionado a trabalho. Pode ser por trabalho forçado, pode ser por casamento, pode ser adoção, qualquer tipo de exploração contra a vontade da pessoa, ou então a pessoa foi enganada, entra no tráfico internacional de pessoas. Eu vi uma entrevista, acho que de 2015, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, de todos os artigos que eu li, os vídeos. Na época, a pessoa que ocupava o cargo do secretário nacional de justiça, ele deu uma entrevista falando sobre essa situação, o que acontece, deixa de acontecer, e eu vou passar essas informações pra vocês aqui. Tráfico humano, tráfico de pessoas ou escravidão moderna tá relacionado sempre a uma pessoa que é aliciada pra qualquer tipo de exploração. A modalidade mais recorrente do Brasil é a exploração sexual de mulheres. E é por isso que as pessoas acabam restringindo esse assunto, essa abordagem, achando que é só exploração sexual, mas na verdade não. E o que acontece muito nesses casos é que a pessoa entra no tráfico internacional de pessoas, por exemplo, pra trabalhar com uma outra coisa já forçada e acaba migrando pra uma outra circunstância. Quais são essas modalidades? Aliciamento de crianças para adoção internacional, acontece muito. Tráfico internacional de órgãos ilícitos. Casamento servil com cárcere privado em outro país. Então tem muita gente em situação de relacionamento abusivo que é casado forçado, ou então casou com a pessoa e daí de repente ela tá em cárcere privado, ela não consegue sair daquilo, não deixa ter contato com a família, acaba se ferrando mesmo porque tá em outro país, achou que tinha encontrado o amor da vida e na verdade vira um pesadelo. A exploração sexual, tanto de homens quanto mulheres, e o trabalho escravo, que eu já falei pra vocês. Quem são as vítimas, gente? Acontece bastante com modelos na Ásia. Aqui no Brasil tem esses olheiros que vem uma pessoa que trabalha com isso e consideram elas vítimas potenciais. Elas chegam na pessoa e mostram uma oportunidade de trabalho. Olha, você tem muito potencial, eu trabalho em tal lugar, você vai para outro país, vai ser modelo internacional, vai ter muita oportunidade. Muitas meninas vão pra Ásia, eu vi que isso acontece bastante na Índia, e chega lá e todas as promessas que foram feitas, nada se realiza. Teve até uma entrevista de uma menina que ela falou que chegou lá, ela tinha que morar na casa da dona da agência, a mulher limitava todas as vezes que elas iam sair de casa, elas ficavam horas e horas e horas trabalhando, ela não tinha contato com a família dela. Num dado momento lá, ela percebeu que eles estavam tentando introduzir essa questão da prostituição no trabalho delas, falou que
que foi um pesadelo. Outros casos são de jogadores de futebol. Normalmente eles são aliciados para trabalhar na Ásia Central e no Oriente Médio. Mesmo papo, vem um olheiro, vê a pessoa, sabe que tem um sonho de seguir carreira e fala que vai ter muita oportunidade em outro país, que vai pagar tudo e que a pessoa só vai crescer. As pessoas compram essa ideia, esse sonho, né? E vão para outro país e acabam caindo. Quando eles vêm, eles estão nessa situação de tráfico internacional de pessoas. No caso dos jogadores de futebol, muito relacionado a treinos exaustivos e cláusulas de trabalho abusivas. Outra coisa que acontece muito, gente, eu fiquei até surpresa, são professores de capoeira e bailarinos. E isso acontece bastante na China e na Malásia. Mesma situação. Outro caso também, cozinheiros de restaurantes étnicos em Singapura e na Coreia do Sul. Eles vão sem visto de trabalho, vão sem contrato, têm um salário abaixo da média de mercado, acabam virando refém dos chefes, a galera começa a trabalhar pra pagar a dívida, então acaba trabalhando de graça. E tem muito brasileiro que é trabalhador rural, não só dentro do Brasil como fora. Nessa entrevista que eu vi, ele falou principalmente no Paraguai, bastante brasileiro nessa situação. Muitas vezes, gente, a pessoa sai do país com uma proposta de trabalho, chega lá, vê que a situação não era o combinado, é precária, tá afetando na liberdade dela, não pode se comunicar com as pessoas, tá sem dinheiro, mas tá em outro país e elas não percebem que elas são vítimas. Demora mesmo pra cair a ficha. Porque é isso que eu falei, normalmente a gente acha que o tráfico internacional tá relacionado só a um sequestro, ou vão me tirar de tal lugar e me arrastar. Não, não é o caso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Como é possível identificar se a pessoa é ou não vítima de tráfico humano, está numa situação de escravidão moderna? Às vezes é sutil e às vezes é descarado. Mas se você tem período de descanso, alojamento e alimentação inadequado. Então, como no caso dessa modelo que eu citei, ela falou que o quarto era dentro da casa da dona da agência para várias meninas juntas, que o gato e os cachorros dormiam juntos, tinha urina de gato para todo lado, que era realmente nojento, era precária a situação. Outro caso para se identificar é relacionado ao salário. Se o seu salário é muito descontado pra você pagar uma dívida, tá pagando a passagem, tá pagando comida e acaba sobrando quase nada pra você, essa é uma outra forma de identificar. Se você trabalha por longas horas, pouco descanso, tem que trabalhar contra a sua vontade, não tem como você pedir pra parar, você não tem escolha. E nisso tudo, se o tratamento da pessoa que te contratou, seu chefe no caso, é um tratamento bruto, é um tratamento agressivo. Esses eu acho que é assim, o mais que a pessoa fica em dúvida, porque às vezes a gente acaba aceitando as coisas só pensando que é um trabalho ruim. Mas você fala, dá pra ir. Agora, os próximos que eu vou citar, e eu acho que já é caso grande de preocupação de você falar. Eu acho que realmente as coisas estão bem erradas aqui. Eu acho que dá pra envolver a polícia. Que no caso é você ter seguranças ao seu redor, armados, você não pode falar nada, não pode fazer nada, porque você tá sendo vigiado. Cárcere privado e ameaça, não tem nem o que falar, né? E você vê também como as outras pessoas estão sendo tratadas, né? Então, por exemplo, você tem uma amiga de trabalho, ela fez alguma coisa errada e ela desaparece e nunca mais volta, eu acho que é meio preocupante, né? Eu ia ficar tipo, meu Deus, seria a próxima. Qualquer situação, gente, em que você entenda que a sua liberdade e a sua dignidade estão sendo violadas, nessa situação de que você foi contratado, tirado do país pra ir pra um outro lugar pra trabalhar ou fazer qualquer coisa que você acordou com a pessoa, isso já é um grande indício de que você pode estar envolvido com tráfico humano. Aí sobre o au pair, por exemplo, inclusive tem um vídeo que eu falo bastante sobre au pair, eu chamo A Verdade Escancarada, sobre o programa de au pair. Nos Estados Unidos, especificamente, não é possível considerar que o programa de au pair é um trabalho de escravidão moderna, porque as pessoas que vão pro au pair nos Estados Unidos é um programa do governo dos Estados Unidos, existem agências, existe direitos trabalhistas, você conversa com a família antes, se você chegar lá e não é o que você combinou com a família, você pode entrar em contato com a agência ou mesmo com o governo, ninguém vai tirar seu passaporte, ninguém vai falar que você não pode voltar pro Brasil, você já sabe o salário que você vai receber quando chega lá, por mais que seja um salário abaixo do salário mínimo dos Estados Unidos, eu acho que o programa de au pair nos Estados Unidos, que eu tô falando, especificamente ele tem que ser mais visto como um intercâmbio. Existe exploração dentro do programa de au pair? Existe. Famílias que não respeitam as regras, mas daí você não é obrigado a ficar com essa família. Você tem os meios de sair de lá, você tem seus direitos, você não está em cárcere privado, você não tá numa situação em que você tá presa lá, ou de perigo mesmo, igual no caso que falou de você ter alguém armado te vigiando, enfim. Então, o programa de au pair nos Estados Unidos, eu não acho que se enquadra nisso. Muita gente reclama das horas de trabalho, reclama que o salário é baixo, reclama de um monte de coisa, mas estão nas regras e você vai já sabendo de tudo isso. E se sai do combinado, você tem meios de correr atrás dos seus direitos e sua própria liberdade de pegar suas coisas e falar tchau. Agora, existem muitos casos de au pair que foram encontradas em situação análoga a trabalho escravo. Porque o que acontece? Existem sites para todas as pessoas do mundo, todos os lugares do mundo, você se inscreve, faz seu perfil e nesse site você entra em contato direto com as famílias. Então eu vi, por exemplo, meninas inglesas que foram pra Austrália, fizeram toda a comunicação lá com as famílias prometeram várias coisas, só que
que a pessoa vai com status de turista, não é regulamentado pelo governo, então você tá indo na cara e na coragem, confiando em outra pessoa. Nesse caso específico dessas meninas que estavam na Austrália, elas foram encontradas pela polícia, elas estavam sem passaporte, elas não podiam sair de casa, só trabalhar, não tinha contato com a família. Quando fizeram a denúncia, a polícia foi basicamente resgatar elas e elas conseguiram voltar pro país delas. Então, o au pair em si, você ir pra outro país como babá, pode te colocar numa situação de tráfico humano? Pode, gente. O que eu coloco no outro vídeo é que o dos Estados Unidos especificamente, por ter uma agência, por ter o governo, por ter lei e por você ter a possibilidade de sair do programa quando você quiser, aí já não se encaixa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Se você resolver ir pra um país que você tá indo com visto de turista pra trabalhar como au pair, isso pode ser bem perigoso. Agora eu vou falar sobre como evitar tudo isso, gente. Como você não cai numa cilada dessa de achar que tá indo pra um sonho em outro país e de repente virar uma vítima de tráfico internacional. Primeiro de tudo, é muito importante você pesquisar as agências, as organizações, pra quem que você tá dando dinheiro ou quem tá te chamando pra ir pra um outro lugar pra trabalhar. Não vá em qualquer um, achar que é tudo muito lindo. Procura na internet, procura coisas sobre a agência, procura sobre a pessoa, vê se realmente tem referências boas. Não fique iludido achando que você teve muita sorte. Receber uma proposta de viagem pro exterior do nada, gente, caiu assim no seu colo, toma cuidado e pesquisa. A informação e a conscientização é muito importante pra realmente empoderar o cidadão. Então, por exemplo, se eu tô em outro país, eu consigo identificar que eu tô nessa situação e eu saber o que eu tenho que fazer. Se em algum momento eu acho que eu tô envolvida com alguma organização criminosa, sem saber até então, mas que a minha liberdade tá sendo limitada de alguma forma, e em outro país eu tenho que perceber isso e, se eu tiver oportunidade, ir até um consulado pra buscar ajuda. As polícias locais, estaduais, federal, sempre estão em contato com a Interpol, né? Então, a partir do momento que você conseguir o contato com autoridades, eles vão saber o que fazer pra te ajudar. Na teoria, existem pessoas responsáveis pra dar o suporte pra uma pessoa que tá em outro país e é identificada como vítima de tráfico humano. Ou seja, você vai conseguir voltar pro Brasil e conseguir um suporte psicológico, econômico e social mesmo. Outra coisa muito importante pra quem tá assistindo esse vídeo, se você mora em outro país e você tá numa situação legal, você tá numa situação boa, é essencial pro combate de tráfico internacional de pessoas que a comunidade local em outro país se junte. Então, os brasileiros que moram em outro país, que tenham conhecimento de alguma situação estranha, coisas que se repetem, que parece criminoso, é muito importante denunciar. Se você conhece alguém que tá nessa situação também, tentar conversar com a pessoa, mostrar que você tá à disposição pra ajudar, porque muitas vezes as pessoas não têm nem como se comunicar com a família, gente. Então, essa questão da empatia é muito importante. Eu sei que vai ter um monte de gente comentando aí, falando que os brasileiros em outro país é um tal de puxar tapete, é isso e aquilo. Realmente existe, já vi casos, mas eu sempre falo que tem muito mais gente boa no mundo do que ruim, sabe? Então, essa comunidade brasileira se juntar e dar o suporte é algo que deveria ser feito. Bom, se você tá assistindo esse vídeo pensando em ir pra fora e Deus me livre, né? Mas você se encontrar numa situação dessa, ou se você tá assistindo esse vídeo, se identifica de alguma maneira, ou conhece mesmo alguém que você desconfia que esteja nessa situação, o que a pessoa tem que fazer? O primeiro é conseguir uma oportunidade, não pra escapar, fugir, de repente pode ser, né? Mas, por exemplo, tem situações que você não fica em cárcere privado total, você consegue sair pra dar um passeio, fazer alguma coisa. Buscar autoridade, gente. Encontrar realmente uma saída daquele local que você tá e buscar as autoridades. Assim que você entra em contato com uma autoridade local, eles vão entrar em contato com o consulado. E além disso, como eu falei, tem muita gente que é do Brasil e mora fora do país. Então, existem sim organizações, redes de apoio que ajudam o imigrante. Seja pra dar um teto, seja pra tirar a pessoa dessa situação, buscar a pessoa em tal lugar, ajudar com a comunicação, traduzir, enfim. Acho que esses são os primeiros passos, assim, a partir do momento que você identifica que você tá nessa situação e você quer sair disso. Bom, agora eu vou dar algumas dicas pra quem vai trabalhar no exterior. Primeiro, verificar o tipo de trabalho, o que você vai ter que fazer, saber o histórico e as referências da agência. Jamais, gente, nunca entregar seu passaporte pra pessoa alguma. Tipo, se a pessoa falar, me dá seu passaporte, você só vai entregar seu passaporte pra autoridade, gente. Chegou no país e aí lá na imigração eles pediram, a única pessoa que você pode entregar seu passaporte é pra isso, a autoridade da imigração. Se o dono da agência, se seu amigo, se sua chefe pedir seu passaporte pra qualquer coisa que for, não dá seu passaporte. Seu passaporte tem que estar com ele no corpo, grudado com você, é o documento mais importante. Sem seu passaporte você tá muito vulnerável em outro país. Então, fica com ele junto com você. Inclusive, eu falei pra vocês que quando eu fui mudar da minha família do high school, eu fiquei morrendo de medo, porque eu tava na casa da minha amiga, fugindo realmente da host family, e meu passaporte tava na casa deles. Eu fiquei em pânico, gente, em pânico. Eu falei, meu Deus, a família, sei lá, tá com raiva de mim, vai que eles pegam meu passaporte, acontece alguma coisa. Não deixem seu passaporte, tranca ele, não deixa à vista, mostra assim. A gente tem que ter muita cautela mesmo com esse documento. Outra dica pra quem for pra fora é
é manter um contato constante com a sua família, né? Seja por mensagem, por ligação. Essa é uma forma de mostrar que você tá bem, que eles não precisam se preocupar. E sempre mandar sua localização, seu endereço, os lugares que você tá. Tem uma ferramenta no meu celular que ele mostra a minha localização, qualquer lugar, qualquer horário. Tenho isso com amigos, gente. Eu não deixo só com uma pessoa, não. Várias pessoas têm minha localização, porque eu tô sempre com meu celular, né? Então é fácil de me achar durante as viagens, por exemplo. Agora, uma coisa pra gente prestar bastante atenção é o crescente uso de redes sociais pra aliciar pessoas. Lembra que eu falei que 25% eram crianças e adolescentes? Muitas organizações criminosas usam mídias sociais, rede social, pra conversar com possíveis vítimas. Você que é adulto, tome muito cuidado. Propostas que você recebe por inbox, vamos ser modelo, vamos ser jogador, você é cozinheiro, vem pra cá, tal. E se você é pai, mãe, tome muito cuidado com quem seus filhos estão conversando na internet. Acontece demais. Perfis fakes que fingem que são adolescentes também, grande amor da vida, esse tipo de coisa, gente. Na verdade, não passa de um golpe pra aliciar a criança ou adolescente. Fiquem bem atentos mesmo. Se você é adolescente, mais novinho, vendo esse vídeo, gente, não inventa de ir pra outro país conversando com gente que vocês não conhecem, achar que é uma oportunidade de ouro. Não é. Existem maneiras corretas de fazer isso, existe agência, existe visto certo de trabalho. Você não pode meter o louco e achar que vai dar tudo certo. O mundo é realmente muito perigoso. Em outro país as coisas são totalmente diferentes. A gente tem que abrir muito o olho. Se alguém tentar entrar em contato com vocês dessa maneira, com promessas, propostas, conversem com seus pais, mostrem a mensagem pra eles. Talvez realmente seja caso de polícia, talvez seja uma organização criminosa. Bom, gente, esse é o vídeo. Eu fiz mais falando um monte de informação, justamente pela importância da conscientização sobre o assunto. Tem muito conteúdo sobre isso na internet. Eu sugiro que vocês pesquisem um pouco pra verem casos muito bizarros. Eu vou trazer alguns aqui pro canal também. E bom, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado cansativo. E vem mais conteúdo por aí. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. A gente também tem os membros do canal. Eles recebem conteúdos exclusivos e tem mais contato com a gente. Também tem um link aí na descrição do Telegram. É um grupo aqui do canal em que eu mando as notificações pra vocês dos vídeos. Assim vocês não perdem nada mesmo. E é isso, galera. Um beijo. É nóis. Tchau. Desse negócio de tráfico internacional, gente, tem aquele filme que me deixou muito traumatizada, que é Taken, em inglês. Esqueci o nome em português, porque eu realmente assisti ele quando eu tava no intercâmbio. E é isso que a gente pensa, né? Cara, eu saí do aeroporto aqui, a pessoa foi lá e pediu carona, descobriu onde eu moro, invadiu com uma organização criminosa. Deus me livre, gente. Depois que eu assisti esse filme, eu fiquei super paranoica. Se tem alguém no avião me olhando estranho, ali no aeroporto, tentando me ajudar e tal, eu já fiquei assim, não encosta em mim, sai de perto de mim, não encosta na minha mala. Nossa, eu fico surtada. Tenho horror. Medo mesmo.